Nesse momento, inicia também, na plenária principal, a conversa de impacto e inovação e, na plenária técnica 1, o Seminário Catarinense de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Na Praça Cultural, ocorre a roda de conversa sobre política para as mulheres, fortalecimento da participação social e combate à violência. Esperamos que todos conheçam também a Feira de Soluções, para os municípios, que é um espaço de apresentação e convivência com práticas e ferramentas úteis à municipalidade. Bem, dando continuidade, convidamos para vir aqui à frente mediar a próxima palestra o secretário municipal de Educação de São Lourenço do Oeste e coordenador do Colegiado Estadual de Educação da FECAM, senhor Alex Cleidir Tardetti, que também vai contextualizar os motivos e a relevância desta palestra para a educação pública de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Uma tarde que vamos fazer mais um estudo muito interessante. Foi de manhã, práticas inovadoras. Desejar também agradecer ao Humberto, que esteve aqui mediando, a professora Gilmara, que também se encontra na coordenação. Um dos grandes desafios da escola pública é promover uma gestão eficiente, que otimize os recursos financeiros, aprimore os serviços e qualifique as ferramentas, em nome de uma educação de qualidade. Desafio esse que se reflete em todo o serviço público e que é o propósito da FECAM no cotidiano das atividades. Viabilizar oportunidades, caminhos e ferramentas para auxiliar a todos os municípios do território catarinense. Inovação no serviço público é assim também na educação. Precisa ser compreendida como um processo que permite constatar a realidade e perceber que tudo pode ser feito de outra forma para melhorar e otimizar ao máximo tanto os processos quanto os resultados. Sendo assim, há que se considerar a inovação educacional é um conceito mais amplo do que pensar somente em utilização de novas tecnologias informatizadas. Inovar é pensar de outro jeito, é planejar de outro jeito, é agir de outro jeito. Para a gestão da educação, isso significa inovar propondo e implementando políticas educacionais eficientes e com objetivos claros. Para aprofundarmos esse conceito, ouviremos nesse momento a professora Raquel de Oliveira. Lembramos que ao final da exposição da palestrante, poderemos fazer perguntas. Pedimos então que façam por escrito e entreguem aos apoiadores do cerimonial. Bem, então a gente convida neste momento a palestrante desta tarde, a coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, professora Raquel de Oliveira. Por favor. Nossa palestra do turno vespertino, intitulada Políticas Educacionais e Inovação, será proferida pela professora Raquel de Oliveira. Quase falaria Rachel. Né? Ela tem 23 anos de magistério, é mestre em Estudos da Linguagem, formada em Letras e Literaturas, e em Produção Editorial. Trabalhou em todos os níveis da educação básica, as redes públicas e privadas. Lecionou linguagem e cognição e linguística. Como supervisora de cultura colaborativa, trabalhou com gestão de equipes pedagógicas num projeto com mais de 450 escolas em todo o Brasil, pelo grupo Santilana. Atuou no departamento de English Language Teaching by Pearson, foi Pearson Fellow dentro do programa de mestrado de políticas públicas,
do The Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts, atuando com primeira infância em creches na África do Sul. Como parte do Project Zero da Harvard Graduate School of Education, cursou Teaching for Understanding e desenvolveu projetos colaborativos em escolas da rede privada em todo o Brasil. Cursou Excellence in Basic Education Course, The Experience of Shanghai, na Shanghai Normal University, instituição responsável pela formação inicial e continuada dos professores da rede pública de Xangai. Tem pesquisado sobre formação de professores, currículos e políticas educacionais. Então, agora, a professora Raquel. Como boa professora, eu prefiro ficar em pé. Se incomodam? Pode ser assim em pé? Pronto. Alex, obrigada pela apresentação. Tem um detalhe meu que eu julgo muito importante para o contexto daqui e que não estava aí na minha biografia. Eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira. Fui aluna da SML, depois fiz ensino médio também em colégio público. Fiz as 2 graduações em 2 universidades públicas. E venho de uma região muito pobre do Rio, vocês já devem ter ouvido falar, chamada Bangu. Então eu digo que eu sou um exemplo de que a educação pública pode sim dar certo. E agradeço tudo que eu consegui esse currículo, que às vezes eu fico até meio envergonhada, assim, que é grande, né? Mas foi a educação que fez eu chegar em todos os lugares que eu cheguei. Então, se eu puder compartilhar com vocês hoje, trocar com vocês, para que vocês possam levar isso para os seus municípios, minha missão está cumprida. Bom, hoje eu trabalho aqui na Fundação Getúlio Vargas, como vocês estão vendo. Deixa eu ver um lugar que eu possa ficar, para que ninguém, para não atrapalhar, que as pessoas vejam. Atrapalha aqui, se eu ficar na frente de vocês, dá para ver bem, tá? Pronto. Deixa eu fazer, posso mexer aqui? Pronto. Resolvido. Eu fico aqui e não atrapalho. Dentro da Fundação Getúlio Vargas, nós temos a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, a EBAP, e dentro da EBAP, um Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, que é dirigido pela professora Cláudia Costin, e eu faço a coordenação dos projetos nesse centro. Então, eu venho hoje falar com vocês sobre esse conceito de inovação. Eu conheci a Gilmara, cadê a Gilmara? No curso que nós fizemos em Xangai, e eu me recordo, agradeço o convite de estar aqui, Gilmara, e me recordo que algo que chamou muito a minha atenção lá em Xangai foi quando eu cheguei na primeira reunião, que foi no nosso hotel, perguntei para o reitor da universidade, que faz todo o projeto de gestão pública da cidade, o que ele entendia por inovação. E eu achei que havia uma definição quase Jetsons. Vocês lembram do desenho dos Jetsons? Aquelas naves espaciais e tudo mais. Para minha surpresa, a definição que ele me deu foi muito mais assertiva e simples do que eu imaginava. Ele disse o seguinte: inovação é olhar para o mesmo problema com outros olhos. Não necessariamente passa por tecnologia, e não necessariamente passa por tecnologia digital ou analógica, porque nós temos as duas. Tecnologia ajuda? Óbvio. Sempre vai ajudar. Mas se você tiver com todo o aparato tecnológico de infraestrutura e você não mudar aqui, ó, o seu mindset, a forma como você enxerga o mundo e percebe o que está acontecendo, você vai ter um data show, por exemplo, dentro da sala de aula, sendo usado só para projetar algo como se fosse uma transparência. Lembra da transparência? Então, eu preciso encarar a inovação como algo maior. E quando a gente vai na leitura, em toda a nossa bibliografia, sempre tem que a inovação está associada a crescimento e a bem-estar.
Eu preciso usar a inovação para provocar isso. Eu tenho novas tecnologias, produtos, serviços, e eu tenho, ao mesmo tempo, um avanço muito grande no mercado, e eu consigo observar que outros atores e territórios do mercado e da vida como sociedade ficam obsoletos. Vou dar um exemplo. Quem aqui, quando compra um celular, dá para o filho ou sobrinho fazer funcionar, consertar? Baixar algum aplicativo? Quem aqui falou assim, não, vou esperar o menino chegar, porque, né, ele tem a cabeça mais fresca, não tem tanta preocupação. Teve uma vez que eu estava assistindo uma aula em Manaus, e trabalhando com a professora, foi início dos anos 2000, sobre multimodalidade. E ela virou para mim e falou assim, Raquel, eu disse para os meus alunos que podiam entregar em qualquer papel a pesquisa. Papel 40 quilos, papel pardo, papel cartolina, papel almaço. Aí o menino aparece para mim com um papel que eu nunca ouvi falar. Falei, qual foi o papel? Um tal de PowerPoint. Era uma mídia, e ele fez a pesquisa. E eu falei, tá, mas qual foi a sua condução do que estava acontecendo? Ela, eu não quis perder, né, a minha postura de professora da sala. Ele veio com um negócio preto na mão, era um pendrive, falando que o trabalho estava ali. E eu disse para ele, então faça o seguinte, para você ajudar os seus amigos a fazer igual a você, vá você e coloque no computador para eu ver. Ela não sabia o que fazer. Então, esse caso ilustra muito para mim a experiência do que a gente está falando aqui, dessa inovação, de precisar entender como que a inovação está mudando a sociedade e a postura dessa professora de se colocar como aprendente naquele momento. E nós aqui, trabalhando com esse conceito dos ganhos da inovação e falando numa plateia, numa audiência, que eu tenho aqui secretários, eu tenho técnicos de secretaria, só para eu ter uma ideia, quem aqui é secretário municipal? Quem é técnico de secretaria? Quem aqui está envolvido com educação, mas não é nem secretário e nem técnico de secretaria? E tem alguém aqui que não é da área da educação, veio ouvir porque se interessou? Também. Né? Então, o que acontece? Quando eu falo dos fazedores de política pública, ou aquele que cria, ou aquele que precisa implementar a política pública, nós precisamos entender como que a inovação está mudando o mundo. E qual é a implicação dessa mudança da inovação do mundo para o cenário onde eu estou trabalhando? Raquel, isso é um desafio para o gestor público? É um grande desafio. A gente, andando pelo Brasil afora, encontra realidades de escola que não tem nem água, quem dirá internet. Né? A gente conhece o Brasil quando vai para a estrada, literalmente para andar. Mas eu preciso olhar para esses benefícios da inovação e procurar evidências para, junto com os meus mecanismos de governança que eu tenho, tentar facilitar e mudar de alguma forma o contexto onde eu estou inserido. Porque se eu perguntar aqui a vocês, todo mundo tem uma dor que tira o sono, não tem? Principalmente aqui quem está em gestão. O que está tirando o sono de vocês hoje? Conversa com a pessoa do lado. Tem ninguém aqui que fale, não, meu sono está tranquilo. Né? Então, como que a gente pode olhar para a inovação e tentar trazê-la para o nosso contexto para incentivar, para facilitar e ajudar dentro do nosso contexto educativo? Para fazer tudo isso, eu preciso recuperar qual é o papel do gestor. Porque muitas vezes nós somos colocados numa posição de gestão sem nunca termos feito nenhum curso para aquilo. Da noite para o dia você vira gestor. Ou gestor de uma escola, de uma unidade escolar, ou gestor de uma rede, ou gestor de uma associação.
E quando a gente fala de gestão, eu coloquei ali algumas palavras ressaltadas em amarelo. Quem trabalhou comigo sabe que eu tenho uma frase: foco no que é foco. Se você perde o foco, metade da sua energia vai embora, que você vai passar o dia inteiro e no final do dia você vai falar assim: o que eu fiz hoje? Só apaguei incêndio. Eu preciso ter objetivos, saber onde que eu quero chegar, onde que a minha rede quer chegar, onde que a minha unidade escolar precisa chegar. E para que eu tenha objetivos, eu sei o ponto A, quero chegar no ponto B, eu preciso desenhar a estratégia que vai me levar até lá, junto com a minha equipe. Eu preciso cultivar essas pessoas que estão ao meu redor, porque eu não vou sozinho. Eu não posso querer carregar o mundo todo nas minhas costas, porque eu não vou dar conta. E eu preciso lapidar processos. Há que se ter processos. Como assim? Vamos falar daqui a pouco. E essas perguntas vão nos ajudar. Onde que eu estou? Onde que eu quero chegar? O que eu já tenho para atingir esse lugar que eu preciso chegar? Quais são as oportunidades que estão fora aqui do meu ambiente, mas que podem me ajudar? Quais são os desafios? E para tudo isso daqui, vou dar um exemplo. Não fui eu, gente. Vou dar um exemplo que muitos fazem. Quem aqui já recorreu a uma pesquisa no Google para responder alguma coisa? Até no próprio celular. Agora, eu falando aqui, deve ter gente googando alguns termos. Mas, quando chega num contexto de sala de aula, se o menino puxa o celular, o que acontece? Por quê? Por que está acontecendo isso? Na minha época, quando aluna, eu me recordo que a maioria das pesquisas, o pessoal ia para minha casa por um motivo. Como eu disse a você, eu estudava no sistema público de educação do Rio, mas o meu pai dividiu em algumas parcelas uma coleçãozinha de livros encadernados de couro vermelho. Quem lembra o que era isso? A Barça. Então, na minha casa, era o lugar que tinha os 21 volumes da Barça. E o último, não sei se alguém lembra disso, chamava-se Índice. Então, quando a gente não sabia o que tinha que procurar, ia lá no Índice, procurava e depois vinha em ordem alfabética em que volume estava. Então, eu me recordo claramente, em 1986, eu pesquisando sobre o cometa Halley. Só que não estava na Barça, porque quando a Barça da edição que eu tinha foi feita, não se tinha notícia do cometa Halley. E aí eu fui para a escola e falei: olha, esse cometa não existe, porque não está no livro. Se fosse hoje em dia, ou melhor, sendo hoje em dia, como que são feitas pesquisas? Será que sempre no Google, em todas as escolas, com todos os alunos, eu consigo ter a biblioteca funcionando de forma eficaz? E vamos tirar dos alunos, trazer para o nosso contexto aqui. Como que nós fazemos pesquisas hoje? Nós pesquisamos ou dizemos assim: não sei, ponto? Qual é a sua postura como gestor? Então, tudo isso, eu gosto muito de fazer perguntas. E quando eu consigo desenhar esses indicadores, esses números, esses processos, eu consigo criar chances deles serem medidos. E por que isso é importante na gestão? Eu não melhoro aquilo que eu não consigo medir. Por que nós mulheres evitamos tanto a balança? Porque ela mostra pra gente um número que é o nosso peso. Por que muitos de nós evitamos olhar o extrato bancário? Que ele mostra pra gente um número que é quanto que a gente tem. Por que muitos de nós em gestão evitam os números? Por que muitos de nós em educação diz que isso daqui, isso aqui não pertence à educação, não. Educação não é com número, também é. Então, tudo isso é importante quando a gente fala da inovação. Eu trouxe esse quadro, hoje a fala não é sobre gestão por processos,
Mas entender que quando eu faço essa gestão por processo, o meu time sabe exatamente quem vai fazer o quê, quando, eu consigo monitorar as atividades, eu consigo criar painel com indicadores para saber se as atividades estão acontecendo de forma satisfatória ou não. E eu consigo, em um lugar, quando eu uso a tecnologia, ter uma plataforma onde tem todas essas informações. Teve um dia que eu estava com o pessoal da Assembleia Legislativa do Rio, com 2 deputados estaduais, conversando sobre a crise fiscal. Não é segredo para ninguém que meu estado, Rio de Janeiro, está numa crise fiscal, que se a gente fizer tudo muito certinho, em 2035 a gente se paga e começa a sair, se fizer tudo certinho. E conversando com eles, eu fiquei parada observando, falou o Tribunal de Contas, falou o Legislativo, depois falou o Ministério Público. Os 3 estavam fazendo as mesmas coisas, provendo os mesmos dados, mas não conversavam entre si. E aí eu perguntei para eles assim, por que vocês não têm uma plataforma onde vocês consigam ver do Legislativo o que o Tribunal de Contas está pensando, o Ministério Público, claro, dentro do segredo que cada esfera precisa ter. Resposta: Raquel, a gente não tem nem um computador, quem dirá a rede. Mas já se tem um problema. Por que não olhar para esse problema de outra forma e começar a buscar a solução? Senão eu fico perdendo energia, tempo, dinheiro, capital humano, reclamando, e eu não faço as mudanças que precisa fazer. Em termos de educação, a gente olha para fora, Xangai, estive agora no Chile em junho, mas também tem muito lugar aqui no Brasil já fazendo coisas bem interessantes que a gente pode olhar para eles. Em termos de gestão, quem aqui já ouviu falar do exemplo de Sobral, por exemplo? Né? Trouxe esse acrônimo para vocês. Quem já ouviu falar disso? VUCA. Anda já. Isso daqui, gente, vem da década de 60. E quem cunhou esse termo foi o mesmo pessoal da SWOT, pessoal da parte militar de estratégia, e descreve o mundo que a gente está hoje. Que é um mundo volátil, por isso V, totalmente incerto, as coisas não são tão previsíveis como era antes. Aí vem aquela frase, né? No meu tempo, o seu tempo passou. Complexo e muitas vezes ambíguo. Você na gestão parece que está descendo uma serra, com aquela serração, que você só vai vendo o tracejado amarelo, um passo de cada vez. Alguém aqui já se sentiu assim na gestão? É isso aqui, ó. É o mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo está assim. Não é só o Brasil, não é a América Latina. E pelo mundo estar vivendo dentro dessa complexidade, a gente fala assim, mas é que eu preciso desenvolver as competências do século XXI. Quem já ouviu esse termo? As competências do século XXI. Seminário de Tecnologia do século XXI. Em que ano a gente está, gente? Qual o ano? 2000 e? Ou seja, há pelo menos 20 anos em que século? 21. Isso me diz que 20% desse século, 1/5 já foi. Você quer falar de futuro? Fala de competências e habilidades do século 22. Porque 21 a gente está nele. Raquel, mas como é que eu faço? Não precisa se apavorar, não é para apavorar, mas é para olhar para o problema e começar a pensar numa solução. Agenda 2030. Ouvi já em alguns vídeos, algumas pessoas aqui falando. Nós somos signatários da Agenda 2030. E aí eu ressaltei aqui 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E cada um desses ODS, que são 17, eles possuem metas próprias. 2 que dizem muito dessa sala aqui, desse seminário. Que é o 4, vocês conseguem ler ali o que é? Educação de qualidade. E aqui no cantinho, o 9. Indústria, inovação e infraestrutura.
futuro do trabalho, o trabalho está mudando. Quem que eu estou preparando? Que indivíduo é esse que está saindo da minha rede para o futuro que está se desenhando aí fora? O que eu, como município, estou pensando? Até para pensar na viabilidade econômica do crescimento do meu município. A gente tem cases de sucesso de espaços, territórios que tiveram um crescimento econômico grande quando se investiu em quê? Em educação. E dentro de sustentabilidade, cabe várias interpretações. Na maioria dos contextos de escola, se vê sustentabilidade, faz assim, vai ter uma feira na minha rede sobre sustentabilidade. Vou falar de reciclagem. Reciclagem do lixo, né? Vamos lá, fazer coleta seletiva, mas sustentabilidade vai além disso. Eu gosto muito dessa definição trazendo para a gestão, que a sustentabilidade é você encontrar o consenso no dissenso. Experienciar um processo realmente de transformação. As opiniões são distintas, porque somos indivíduos, mas eu preciso trabalhar com os conceitos, com as definições, com as estratégias. Nós estamos hoje numa época que está muito difícil conseguir isso daqui. As pessoas estão brigando. As pessoas parecem que querem fazer um convencimento como se a minha ideia... Qual o seu nome aqui? Maurício. Se eu estou conversando com o Maurício, eu só saio da conversa bem se eu convenço ele que a minha opinião é a melhor. Em nenhum lugar do mundo é assim. Eu sou de línguas, quando você vai ver os verbos em outros idiomas, por exemplo, em inglês, discuss. Se você falar, they are having a discussion outside. Eles estão tendo uma discussão ali fora. Qualquer pessoa de língua inglesa vai ficar feliz porque eles estão trocando ideias e fazendo novas descobertas. Se um falante de língua portuguesa do Brasil e a gente fala assim, está tendo uma discussão ali fora. Briga. Como que eu vou propor uma atividade de discussão com o meu time? Porque, na nossa acepção, eu não consigo ter a ideia ainda que eu preciso de sustentabilidade na minha gestão. A minha gestão precisa ser sustentável. Senão, acaba 4 anos, vem outra, derruba tudo aquilo e começa do zero. Aí depois derruba de novo e a sustentabilidade, a perenidade da política pública se esvai. E você vê um lastro de anos sem mudanças eficazes. Posto tudo isso, vamos levar para frente esse conceito que inovação é olhar para o mesmo problema de outra forma. E o líder dentro da inovação, vocês conhecem esse senhor aqui? Steve Jobs. Ele criou uma empresa muito pequena, né? Ele tentou passos curtos, que foi a Apple, que surgiu numa garagem, e essa frase é dele, que ele diz que a inovação distingue quem é um líder e quem é um seguidor. Por quê? Quem é um líder dentro de uma gestão, ele olha para o problema e vai propor novas soluções, ele não vai ficar reclamando. Quem é um seguidor vai esperar alguém ter a ideia para ir atrás. Ou vai querer ir num município e copiar exatamente o que o outro município está fazendo. Desculpa dizer, não vai funcionar. Não tem receita de bolo. Os municípios precisam ter a identidade, autonomia. Claro que a troca de ideia, a colaboração é preciso. E eu sou uma admiradora de Santa Catarina pelo desenho de associações, que são 21, não é isso? Que vocês têm dentro do Estado. Isso não é pouca coisa, não. Mas eu preciso ter em mente que eu preciso pensar, agir e refletir. Porque se eu não reflito, é perda de tempo. Então eu preciso pensar, agir, refletir o tempo todo no meu processo de gestão, caso eu queira ter essa dimensão de inovação. Minha mãe dizia essa última frase: 2 cabeças pensam melhor que uma.
Então, esse movimento de vocês terem associações é muito bom, porque tira você do olho do furacão e você observa o outro e é observado pelo outro. E você começa a se questionar, por exemplo, quais habilidades são necessárias para eu otimizar o meu tempo de trabalho com esse time que eu estou aqui na gestão, que são pessoas que pensam de maneira totalmente diferente muitas vezes. Como que eu posso ativar esse processo de inteligência coletiva? Porque senão você corre para um outro extremo, que é querer na sua equipe só quem pensa igual a você. Ah, na minha equipe só quero quem pensa igual a mim. Isso é ruim, não é bom não. Porque quando você tem alguém que pensa diferente, a conversa com essa pessoa te convida a repensar a sua própria lógica. Pensar o seu pensar, que é um dos fundamentos da metacognição. Falando sobre tudo isso, existe na OCDE um ciclo, que eu traduzi para vocês no próximo slide, que é chamado Ciclo de Inovação nas Políticas Públicas. Innovation Life Cycle, que ele é composto de 6 fases. Aqui está a tradução. Então, quando a gente se depara com um problema dentro de política pública, eu preciso aprender a identificar e entender qual é a necessidade de inovação. Senão eu saio do quadrado da inovação e vou para o quadrado do modismo. Vou fazer isso porque é moda. Está todo mundo fazendo. Inovação difere de modismo. Inovação. Tem aqui os 6 passos desse ciclo. Tem um problema, todo mundo aqui falou que tem algo que tira o sono de vocês. Para eu ter uma postura de inovação, eu preciso aprender onde e como a resposta inovadora é necessária para esse problema. Depois, eu preciso, com a minha equipe, me abastecer de ideias para responder a esse problema, transformar essas ideias em cases, em propostas, implementar, que é fazer a inovação acontecer, o item 4, entender se funcionou ou não, que é a avaliação do projeto. Depois que eu entendi no item 5 se funcionou ou não, eu vou usar o que eu aprendi, as lições aprendidas, para informar, ou seja, trazer elementos para subsidiar novos projetos ou continuar naquele que deu certo. Isso daqui é o ciclo de política pública, uma gestão de política pública. O que eu não mensuro, eu não consigo melhorar. Um gestor precisa ter mensuração, indicadores dos processos que ele está tocando dentro da esfera que ele se propôs a gerir. E isso daqui, quem já estudou algo de gestão, pode estar fazendo uma correlação com algo que é bem famosinho. Quem já viu isso aqui, PDCA? É a mesma lógica. Ó, quero voltar para vocês. Vê até se graficamente não parece. O PDCA, quando a gente fala girar o PDCA dentro de gestão, é trabalhar com P de planejar, D de fazer. Você tem que planejar e fazer. Você não pode ser só um sonhador, você tem que ser um fazedor também. Então você planeja, você faz, você checa e você age. Identifica o problema, planeja as melhorias, cria um plano de ação, envolve a sua equipe, executa, checa e avalia. Deu certo? Não deu certo? Se eu não tenho essa percepção dentro da gestão, e depois eu posso passar toda essa apresentação para vocês, vai ter o meu e-mail no final, isso daqui, que é o ciclo de inovação na política pública, não vai rodar. E você vai estar apenas focado no resultado e não no processo. Raquel, me dá um exemplo para eu entender isso. Tá, vamos falar de formação de professores. Formação de professores, vou dar um exemplo para vocês do que o Chile faz. Alguém aqui conhece como é o sistema de educação do Chile? Da rede pública chilena? Eles fazem a avaliação dos professores
e eles fizeram isso da década de 90 para cá numa política pública, que é o marco de educação que eles têm, alinhado com os sindicatos. Então, quer seja governo de direita, quer seja governo de esquerda, a política de aprender com os erros. Para ser um gestor nesse contexto de inovação, eu preciso aceitar que eu erro. Eu sou humano. Eu preciso ter esse autocontrole, essa autoeficácia. Preciso pegar o exemplo do Leonardo da Vinci e desenvolver curiosidade, criatividade, imaginação. E esse conceito que a OCDE coloca de Student Agency, do aluno fazer as coisas. A agência do aluno é o aluno ser agente. O aluno começar a fazer coisas. Lá em Xangai, na nossa visita a uma escola que foi escolhida como escola modelo de inovação, não sei se Gilmara vai lembrar. Cadê Gilmara? Perdi Gilmara. Você lembra, Gilmara, do último andar, que eles chamavam que era o andar de inovação? Lá em cima tinha um estúdio de TV. E eu subi nas escadas, o andar de inovação, eu imaginava tudo, menos um estúdio de TV. E eles disseram que era um estúdio de TV, sabe por quê? Porque não interessava que os meninos soubessem só o conteúdo, se eles não sabiam passar aquilo para outras pessoas. Então, tudo que os meninos aprendiam, eles iam para o estúdio e faziam programas para a comunidade, para fazer com que aquilo se expandisse. E quando você fala de alguma coisa para alguém, você aprende muito mais, não é assim? Você tem que explicar. Então, isso é um exemplo de Student Agency. Raquel, o futuro do trabalho. Tem relatórios que eu possa ler para entender isso? Tem. Esse daqui, por exemplo, saiu agora, na virada do primeiro semestre para o segundo. Depois que me mandar um e-mail, eu mando um pack com todos esses documentos, põe tudo em PDF. E fala exatamente dessa mudança no futuro do trabalho, que a gente estava falando há pouco. Os efeitos da tecnologia, que habilidades novas são essas que eu preciso desenvolver nesses novos modelos, como que eu, dentro da política pública, um gestor, vou começar a direcionar isso para ter os efeitos da mudança. Quanto que eu preciso investir em capital humano, na proteção social, mobilizar as pessoas, para que aí sim eu consiga chegar no meu objetivo. Está explicado, um relatório enorme. Esse outro aqui saiu em março desse ano, é um relatório do governo britânico e que cita, olha quem está aqui citado. Quem está aqui? Brasil. Eles estão começando a olhar para a gente. Tem um fundo chamado Fundo Prosperidade, que é um fundo que os países que são, eu não lembro agora exatamente o teto de um PIB X, se você chega àquele PIB, você precisa investir 0,algo% do seu PIB nos países em desenvolvimento. Então, para fazer isso, eles olham para os países e veem as possibilidades. E está lá escrito que eles veem o Brasil como uma grande possibilidade. Ou seja, os dados que nós não estamos olhando para eles, o pessoal de fora está olhando para cá. Esse outro aqui saiu essa semana. Dentro da Pearson, eles têm um departamento de pesquisa. E nesse departamento de pesquisa, eles entrevistaram pessoas no mundo inteiro para descobrirem, deixa eu voltar aqui para a gente ver, como que é esse aluno global. O que esse menino que está agora em ambiente de aprendizagem está pensando pelo mundo? Houve entrevista no Brasil também, e eles chegaram em 8 tendências. E nominalmente, quem está aqui na sexta? Consegue ver ali na primeira linha? O 6 diz assim: mercados como a China e a Índia estão liderando o mundo nesse upskilling, subindo nessas competências, enquanto Estados Unidos e Reino Unido estão ficando para trás. E fala que os trabalhadores na China, Índia, Brasil e América, e começa a falar aqui.
estão olhando para cá também. Aqui, nessa pesquisa, eles mostram o percentual de uma sala de aula tradicional e de uma sala de aula com inovação. E a pergunta foi, com qual das frases abaixo, ou melhor, qual das frases abaixo reflete a sua opinião sobre educação de uma forma global, incluindo ensino fundamental, médio e superior? Quem escolheu a verde se identificava com a seguinte frase: o mundo está mudando para um modelo onde as pessoas participarão da educação por um período da vida inteira. E o cinza: a educação ainda acontece basicamente para as crianças e para jovens dentro de um ambiente controlado e acadêmico. Olha a porcentagem do Brasil. Quem está maior, o verde ou o cinza? O verde. Então, a sala de aula tradicional está virando, está mudando. Essa geração que está vindo está com uma demanda diferente. Raquel, como então que as organizações, os indivíduos, podem tomar medidas práticas para apoiar essa aprendizagem que vai levar para essa inovação? Primeiro, eu preciso ter um propósito. Se eu não tiver um propósito estabelecido, é difícil saber o que é para aprender e o que não é para aprender. E se eu não sei o que é para aprender, eu não vou conseguir inovar, porque eu não vou ver nem que eu tenho um problema que eu não consigo aprender aquilo. Então, vocês têm esse senso claro? Dentro da gestão de vocês, e aqui eu estou falando de gestão pública e de organizações também, há esse conceito de abertura? As pessoas se sentem incentivadas a estarem envolvidas com a diferença dentro e fora das secretarias? Ou só quem pensa igual que fala? A questão da diversidade, a diferença é apreciada ou é negligenciada? A questão de orientação do serviço, as relações com os que estão fora, com a Secretaria de Saúde, de Planejamento, qual que está fora do seu quadrado? São relações de respeito, abertura e valorização das diferenças? Tudo isso é perceptível. Capacidade. Existem processos claros para as pessoas refletirem sobre as próprias experiências delas dentro do contexto de gestão de vocês? Se eu chegar com uma pessoa que trabalha sobre a sua gestão, eu falo, olha, vamos inovar, vamos olhar para o problema de forma diferente. Ela recebeu um feedback dizendo qual o problema dela e onde que ela precisa melhorar? Tolerância para o risco e para a falha. Eu identifico o problema e levo aquilo a ter uma característica de lição aprendida para eu discutir em termos positivos ou ainda como gestor tem uma postura punitiva a quem erra? Capacidade de liderança. Os líderes, dentro do contexto de vocês, valorizam claramente a aprendizagem, incluindo a aprendizagem na forma de falha? Errou, erra uma vez, na segunda erra, mas erra diferente. A equipe sua está autorizada a experimentar no trabalho, a propor ideias novas? A infraestrutura, ela está a serviço do trabalho, ou seja, você dá mais valor para as pessoas ou para a infra dentro do seu contexto? Você consegue ter um bom tracking, um mapeamento de tudo que está acontecendo na sua gestão para evitar surpresas inesperadas? E um fator que eu chamo de X Factor, porque toda organização é diferente, toda secretaria é diferente, toda unidade escolar é diferente. As necessidades de aprendizagem são diferentes. Eu não posso querer encontrar uma solução inovadora que a cidade X fez, o que vai funcionar na minha, porque são circunstâncias específicas. Eu preciso parar e pensar.
Raquel, isso tudo que você falou, que está lá na OCDE, que as organizações precisam fazer, você falou de futuro do trabalho, você falou da Agenda 2030, as nossas políticas educacionais no Brasil já refletem isso? Porque eu estou aqui, eu não aprendi isso na escola. A minha educação não foi assim. Então, o modelo que eu tenho de educação para mim é outro, porque não é assim? A escola que a gente visitou como aluno não foi essa. Vamos falar então agora do que está vigorando. A gente tem uma base nacional. Eu trouxe as 10 competências gerais. Uma das críticas que eu tenho à base é que ele é um documento muito longo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram a chance de sentar e ler com calma tudo. E vale a pena. Mas a parte introdutória dela, que tem até 30 páginas, vale muito a pena vocês verem com muito cuidado, porque tem essas 10 competências, que vão dizer sobre como eu continuo aprendendo ao longo da vida. A segunda vai falar da questão da curiosidade. Eu preciso alimentar essa curiosidade. Criança pequena é uma maravilha. Eu tenho um neto de 4 anos. Outro dia ele me perguntou assim, por que os olhos ficam em cima do nariz? Outra pergunta dele, por que o meu avô ainda não morreu? Eu falei, meu Deus, por que ele está perguntando isso? Porque o coleguinha dele, o avô, morreu. Então, o que a gente faz com essa curiosidade ao longo da escola? A gente alimenta para ter pensamento científico e gerar cientistas? Ou a gente tem uma postura de falar assim, para de perguntar, Maurício, você está perguntando muito, parece filho de padre. 3. O senso estético, a questão do repertório cultural. 4. Fala da questão do conhecimento das linguagens e entra a tecnológica e a digital para compartilhar as experiências. 5. Fala especificamente de utilizar as tecnologias digitais. 6. Fala da diversidade de saberes e convivências culturais, da importância dos meninos desenvolverem projetos de vida. A escola não pode ser só um lugar de cobrir e cumprir páginas. Tem que ter um propósito. Vamos dar boa tarde, né? Falando boa tarde ali fora. 7. Formular, negociar e defender ideias. Eu preciso saber argumentar sem agredir o outro. 8. Eu preciso na escola ter a ideia da saúde física e da saúde emocional, reconhecendo as emoções do outro também, aprendendo a lidar com o outro. 9. Eu preciso exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos. 10. Eu preciso agir pessoal e coletivamente. Eu preciso ter ações locais e coletivas. É o que eu quero, que os meninos desenvolvam dentro da escola. Que tal eu pegar essas 10 competências e trazer para a minha equipe? Porque isso só vai acontecer, gente, no chão da escola, se o professor souber fazer isso. O professor só vai saber fazer isso se a formação que ele recebe do corpo técnico for assim. O corpo técnico só vai ver sentido nisso se o secretário municipal tiver uma relação com o corpo técnico assim. E por aí vai. Homologia de processo. Faz o feijão com arroz bem temperadinho, direitinho, e depois você coloca o purê, você coloca o bife. Garante o mínimo bem feito. Tá aqui. E ser professor nesses tempos de mudança vai levar de ser um fornecedor de aulas para ser um assegurador dessas aprendizagens. Claro que tem uma série aqui de desafios, desde o salário, da formação, a questão do uso melhor de 1/3 de planejamento e a questão do pensamento, que eu falei do mindset. Mas a gente precisa, de novo, ter uma postura inovadora de olhar para esses desafios como uma chance de mudança. Para gerar tudo isso aqui, ó. Engajamento, mão na massa, aprender a aprender,
debates, compartilhar, aprendizagem profunda, empreender, ensinar a aprender, ensinar a aprender. E aí sim, de posse disso daqui, eu vou começar a responder essas perguntas. Como os sistemas de educação e formação vão se ajustar às necessidades de competências em evolução da sociedade? Como essas diferentes disciplinas, que a gente nem chama mais de disciplina, chama de componentes curriculares, vão se organizar para conseguir tudo isso que a gente quer? Esse é o nosso desafio para estrategiar o uso da inovação dentro do nosso latifúndio, que é a educação. Veja que eu não trouxe aqui uma figura de iPad, computador, porque a infra é importante, muito, mas se eu não mudar aqui, ó, eu não vou conseguir usar. Raquel, quero me aprofundar mais. Eu trouxe algumas sugestões de livros para vocês. Esse daqui já está até em português. É Teoria 1. É do pessoal que trabalha no MIT e trabalha justo esse conceito de como liderar pela percepção num futuro emergente, indo para a inovação, até chegar na criação de novas soluções. Uma outra dica que eu trago para vocês, duas no próximo slide, dois conceitos que eu falei: Garra, que é um livro de uma psicóloga, parece pela capa que é autoajuda, mas não é, e a pessoa que cunhou o termo mindset, que é a Carol Dweck, que a pesquisa dela toda também é calcada em escola. E se por acaso alguém quer saber um pouco do cenário da política educacional brasileira como um todo, é a minha última sugestão, não sei se já ouviram falar desse livro, é Um País Mal Educado, porque se aprende tão pouco nas escolas brasileiras. O Daniel Barros é um jornalista e ele escreve num formato de romance, analisando personagens e como que eles passam dentro da vivência. Todos os personagens trabalham com escola, com educação. E a gente se identifica muitas vezes com esses personagens. Essa era a minha fala para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Muitíssimo obrigada. Aqui está o meu contato, raquel.deoliveira@fgv.br, e o meu número profissional, que funciona também como WhatsApp. Estou à disposição. Obrigada pelo tempo de vocês. Bom, terminei com 27 segundos de atraso. Muito obrigado, professora Raquel. Bebeu na água. Isso, fique à vontade aí. Esse momento também de perguntas, tá? Então, se alguém já elaborou alguma pergunta por escrito, por favor, trazer aqui à frente. Enquanto isso, enquanto a professora toma água, eu quero chamar aqui o secretário Sadi de São Carlos, uma pergunta para fazer, então pode vir vindo aqui à frente, Sadi. Enquanto isso, eu escutando a questão das inovações, eu fiz uma pergunta aqui, um contexto que é muito interessante, até pelos slides, e percebemos... Sadi, pode sentar aqui, vem cá. Pelos slides nós percebemos que, primeiro, eles são bem atuais, segundo, eles estão em inglês, ou seja, vem de uma referência muito forte, né? E nesse contexto eu faço uma formulação dentro dessa sua exposição, professora. Quanto à formulação de uma política educacional, qual é a fragilidade dela? E eu vou contextualizar ela um pouquinho mais. Dentro, inclusive, do que Darcy Ribeiro escreve sobre a escola honesta, dentro do que o próprio Abrúcio, no ano passado, na FECAM, veio falar sobre os arranjos de desenvolvimento, os regimes colaborativos, qual que é a maior fragilidade? E eu contextuo aqui o objeto e o público, as etapas de implementação, se perder muito tempo com isso, a formação dos profissionais, o orçamento, ou financeiro, ou um outro ponto que
a professora acha interessante conceituar? Boa pergunta. Quando você estava lendo, o que vem para mim muito de fragilidade maior é a não escuta ativa. No primeiro processo lá de entender a demanda que vai gerar essa política. Né? A política pública, ela existe porque nem todos nós podemos estar no legislativo. Antigamente na Grécia, todo mundo ia para a Ágora e decidia as leis de convivência da sociedade. Com o aumento da população, a gente tem o voto para ter essas pessoas no legislativo e aí legislarem, ter essas políticas públicas. Só que essas pessoas que estão lá, Alex, elas são porta-vozes nossos. Então eu diria que a maior fragilidade é a não escutativa de quem está lá para os problemas que estão acontecendo no chão da escola, falando de política educacional. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se é algo escalável. Porque eu posso ter algo que eu identifiquei uma demanda, tem pertinência, mas não é escalável. E eu não vou conseguir executar isso com o meu orçamento. E eu crio um elefante branco, que vai parar na mão do secretário municipal. Então, é uma segunda fragilidade. A terceira, que você tocou aí no assunto da implementação. Para eu implementar uma política pública de forma eficiente, eu preciso ter indicadores dessa política pública. E eu preciso ter um plano de ação para entender o objetivo, as metas, as estratégias, e eu ter um gestor por trás disso, entendendo, e a comunicação desse gestor com o legislador, que muitas vezes tem um hiato aqui também. Se você é do meu partido, eu converso com você. Se você não é, eu não converso contigo. Então, eu diria que as fragilidades seriam essas. Primeiro, a ausência de escuta, ou outro viés de ter uma escuta e querer propor algo a benese própria, e aí eu não vou ter escala, porque vai bater lá no orçamento. E uma terceira, de durante a implementação eu não acompanhar. E aí eu não vou ter nem indicador para saber da execução e nem da eficácia dessa política para voltar para o ciclo de inovação, que é repensá-la, porque o mundo está girando, né? Não sei se te respondi. Eu tinha uma pergunta aqui que me deixa muito inquieto como secretário, em relação à formação de professores, né? Porque eu sou professor também, eu sei que o professor tem um papel fundamental na motivação e para o jovem, para a criança se inspirar e continuar estudando. Eu vi um dado essa semana do MEC que parece que mais ou menos, acho que está 50 por 50 as inscrições agora em relação aos cursos à distância e os presenciais. 46%, quase exatamente, quase meia. Então, a minha pergunta, pelo teu conhecimento, pelo que tu andaste em vários países, principalmente na China, na Europa, como é que você vê essa questão da formação dos professores, principalmente esses professores das séries iniciais, que impõem, porque a gente vê muito agora, a gente vê em municípios assim, onde é que os salários são muito baixos, muitos estão seguindo a carreira de pedagogos ou de vir dar aula para a escola, porque ganha mais do que qualquer outra profissão, você pode ganhar um pouco a mais. Mas nós não temos essa dificuldade de pensar essa questão da educação com uma perspectiva de desenvolvimento, isso que você estava dizendo. Se a gente vai investir na educação com uma estratégia de desenvolvimento, de conhecimento, né, de produzir, de fato gerar o desenvolvimento de uma região, a educação é central. Mas nessas condições da formação de professores que a gente tem hoje, não tem uma condição, inclusive salarial também, uma perspectiva melhor a nível nacional ou a nível dos municípios. Como é que você vê essa questão, o papel dos professores nesse processo da formação brasileira em especial e a condição que a gente está? A gente está tão mal. Aonde está esse problema essencial no Brasil? Por que nós estamos nessas condições, né? E apesar que a gente tem investimentos significativos. E temos experiências maravilhosas, temos municípios e professores maravilhosos, mas nós temos também essa perspectiva futura que nos deixa preocupados em relação à perspectiva dos municípios. E nós, como secretários, recebemos esses novos professores na nossa rede, certo? E aí nós temos que dar conta lá. Então, essa questão de faltar, de manhã eles acordam muito bem, alguns deles não vêm para a sala de aula. As nossas diretoras ficam loucas o que vão fazer com as turmas, as crianças estão ali.
Então, essa falta de responsabilidade do compromisso com a educação, isso é coisa muito séria, certo? Sim. Numa fábrica, a gente ia deixar de produzir algumas peças, mas ali são pessoas, são seres humanos que precisam acompanhar uma questão da educação. Então, como fazer isso para a gente pudesse qualificar? Essa é a minha pergunta, o meu questionamento. Seu nome, por favor? Sadi Barão. Secretário Sadi, a sua pergunta ela é providencial até pelo momento que a gente está vivendo das diretrizes curriculares nacionais. O dado que a gente tem, e eu passei a sexta-feira à tarde todinha no MEC, conversando com o pessoal da Secretaria de Alfabetização. O que a gente tem de dado hoje é de 46% dos cursos de formação de professores serem EAD, tá? E eu vou respondê-lo com uma pergunta para todos. Quem aqui teria a segurança de ir num médico que se formou à distância, nunca tendo pisado num hospital? Alguém iria? Levanta a mão. Vou chegar lá. Existem casos de pessoas, o meu caso, por exemplo, eu já fiz curso à distância maravilhoso, mas eu tinha a referência da escola, do chão da escola. Eu já tinha uma experiência. Não é que não há necessidade de se usar a EAD, tá? Mas eu preciso saber a maturidade de experiência desse profissional para saber o quanto que ele já sabe de prática para eu poder fazer essa intervenção à distância. A gente pega, Sadi, o caso do Chile de novo. O Chile fez uma decisão de política de Estado na década de 90 de colocar a educação como eixo estruturante, assim como a economia, para desenvolver o país. Nós ainda não fizemos isso no Brasil. Nós podemos ter feito pela fala, mas quando a gente vai olhar para a formação dos nossos professores, e eu sou professora, como você falou que também eu defendo a classe com unhas e dentes, mas a gente tem uma formação ainda excessivamente, até nos cursos presenciais, teórica. Porque se eu falar assim, o problema é o EAD, vamos botar todo mundo presencial. Mas se eu for em cursos presenciais, também. Em vários outros países, aí vem um terceiro problema. Vários países têm a formação de professor como integral. Integral não quer dizer que é o dia inteiro, mas que você vai ter que bloquear sua manhã e sua tarde para ter inserções. Por quê? Desde o primeiro ano, a pessoa precisa fazer um estágio na escola. E não é uma questão de ter residência pedagógica, porque a concepção de residência é que depois de tudo você faz uma residência. É quase uma clínica. Você, ao longo do que você está estudando na teoria, você está aplicando na prática. E eu também não tenho isso hoje, Sadi, nos cursos presenciais. Vamos supor que a DCN passe e a gente passe a ter daqui para frente cursos presenciais com vínculo com a prática, cursos EAD, que tenha que ter momentos de práticas em algum momento para atender uma parcela da população e que para entrar num curso EAD a pessoa tem que ter tido uma experiência pregressa comprovada que já deixa com que ela faça o EAD. Vamos supor que isso passe. Resolve o problema? Também não. Por quê? O que eu faço com os professores que eu já tenho aí em todas as escolas? Eu mando todo mundo embora? Não. Até porque eu não posso desprezar o trabalho que esse professor fez até agora. Eu tenho práticas maravilhosas de muitos professores e que aprenderam no chão da escola. Eles não viram aquilo na graduação, mas aprenderam no chão da escola. Então, o primeiro movimento a te responder, eu acho que é esse que a gente está fazendo aqui, de sentar e conversar. E um ponto que, tanto para a distância como para o presencial, é que haja a prática e a profissionalização do professor. A tabela disso, precisa pensar em plano de cargos e salários? Precisa.
A atratividade da carreira hoje, Sadia, é baixíssima. Você chega e conversa com professores que têm filhos, os professores dizem para os filhos, não seja professor. Recebe mal, trabalha muito, não é valorizado, não é respeitado. Eu, várias vezes, conversando com amigos de escola, que a gente se encontra, né, aqueles reencontros de escola, Raquel, o que você fez da vida? Virei professora. Ah, tadinha. Coitada. E quando você diz que é professor ainda de educação básica, quando você é professor de educação infantil, parece que o negócio vai... Quando tinha que ser o inverso, né? Uma valorização. A gente não valoriza a profissão. E tem um quarto fator, que outro dia nós estávamos numa discussão também, que é, existem cursos à distância sérios, mas existem cursos que custam R$ 49,00 o mês. E a pessoa quer fazer concurso público, não necessariamente para a educação. Ela quer ter o 3º grau. Então ela acaba se inscrevendo para ter o diploma, porque é o que ela precisa. E aí a gente acaba tendo uma estatística com dados sujos sobre a formação docente, que tem um número X de pessoas formadas, mas que nunca quiseram atuar na profissão. Então, há todos esses cenários. No topo disso tudo, havia a ausência de um currículo nacional. Se eu não tenho um currículo nacional para os alunos, como que eu vou ter um currículo nacional para formar quem vai desenvolver essas aprendizagens dos alunos? Então, nós estamos num momento no Brasil que eu julgo que é extremamente rico, porque agora é o momento de fazer propostas e que as coisas avancem. Se nós continuarmos com o movimento de olhar e lamúria, nós não vamos sair do lugar que estamos e que não é um lugar bom. Então, como nós temos horário até às 15h30 da discussão de perguntas, abrimos para a última pergunta. Muito obrigado, professora Raquel. Boa tarde. Boa tarde, parabéns pelas suas reflexões, com certeza muito embasadas, muito bem embasadas e promissoras de uma reflexão e desdobramentos muito interessantes. Tá? O que eu vou rapidamente comentar, aqui teve essa preciosa oportunidade consigo, com os colegas, se pauta dentro de um referencial teórico e brasileiro. Acho que a sua fala mostra com muita clareza o potencial que não está adormecido, ele está latente, está presente, na verdade, e o Brasil pode muito bem até 2030, não quer dizer que a gente vai esperar até lá, já está começando, já começou essa grande transformação, ser uma referência em educação para o mundo. Nós temos características para fazer isso, né? Até a nossa diversidade, né? A santa mestiçagem que nós temos aqui e a nossa criatividade e a vontade pode acontecer. O que eu vou apenas comentar é com relação à fundamentação teórica do modelo chamado Educação 4.0, que nasceu aqui no Brasil, é o único modelo teórico que nós temos hoje, referência mundial, e é brasileiro. E eu gostaria de comentar duas coisas rapidamente na linha do que a professora Raquel trouxe. Em primeiro lugar, é a necessidade de desmitificar e desmistificar dois conceitos, tecnologia e mídia. A raiz da palavra tecnologia vem de tecné, criatividade, criação, e hoje, por mapeamento de pósitrons, na análise neurocientífica, totalmente ligado ao nosso hemisfério direito. E logos, toda a linha do raciocínio ligada à lógica, que processa diferente o nosso lado esquerdo do cérebro. Então, o que nos faz humanos é justamente ser biologia e cultura. Quando nós temos um problema, isso desde as nossas origens, os nossos mais antigos ancestrais, nós lançamos mão de uma criação. E essa criação é a tecnologia. A tecnologia está na nossa capacidade de criar soluções a problemas, dos mais simples aos mais complexos. A tecnologia não é a coisa é a mídia. Tudo que informa,
um tablet, um material dourado, um caderno com lápis, uma lousa digital ou não, são mídias. Ou seja, o poder de criação e resolução de problemas está com o ser humano. Quando o professor ele desmitifica isso, ou o gestor desmitifica, já começa uma grande transformação. Por quê? Porque a escola e a educação não vão se inovar só a partir dessas coisas que se chamam tecnologia, porque elas não são, elas são equipamentos, elas são mídias. O que vai fazer a diferença é a capacidade criativa desse educador e desse gestor, pensar sistemicamente a educação. Então esse é o primeiro ponto. E último ponto, apenas para aproveitar sua extraordinária oportunidade, dentro do contexto que foi apresentado, é que há 3 anos e pouco nós temos uma resposta, também nascida aqui no Brasil, que é central. Ela responde ao problema de como as pessoas aprendem. Pouca gente ainda conhece isso, talvez, mas nós já conhecemos aqui e podemos compartilhar. Existem 4 invariantes. Nós aprendemos sempre diante de contexto, porque quem gerencia a nossa cognição é a emoção. Ou seja, quanto mais nós criarmos processos que envolvam emocionalmente, não é só para ser bonitinho e engraçadinho, que envolvam de verdade, tragam o nosso aluno, nós já começamos bem. O segundo ponto é problematização. Nós humanos produzimos conhecimento tácito, que são valores, habilidades e conhecimento teórico, a partir da resolução de problemas e conhecimento explícito. O terceiro é a interação conosco mesmos, com os pares e com os outros, que pode ser o professor ou pode ser uma plataforma digital, não tem nenhum problema. E o quarto é a socialização. Então, eu tenho tido a oportunidade de conduzir projetos de inovação em instituições de ensino superior, educação básica, etc. E os resultados são surpreendentes, realmente é fantástico, e isso aqui está no nosso país. Então, eu não tenho a mim, dentro da sua fala, dentro da visão de Horizonte 2030, inclusive foi lançado agora em 26 de abril, o projeto Brasil Educação 4.0 2030. Nós seremos, sim, uma grande referência em educação, e o povo vai ficar boquiaberto e dizer, puxa vida, vocês conseguiram fazer isso em apenas 10 anos? Yes, we can. Obrigado, professora. Por nada, eu vou fazer um comentário. O seu nome é? É Cassiano. Em cima de que o Cassiano falou, tem um prêmio de melhores educadores do mundo da Barkey Foundation, e que uma professora brasileira, a Débora Garofalo, foi o 2º lugar esse ano, concorrendo com professores do mundo inteiro. Aí você pergunta, Raquel, o que a Débora fez? Ela é professora ainda, né? Da SME de São Paulo, ela de língua portuguesa, mas fez um trabalho envolvendo os meninos com lixo ao redor da escola. E isso ilustra o que Cassiano estava falando da questão da tecnologia, porque a mídia dela, ela usou o que ela tinha ali. E os outros anos desse Barkey Foundation, do prêmio, nós tivemos pelo menos mais uns 5 brasileiros, entre os 10 primeiros, entre os 40 primeiros. Então eu gosto sempre de ter uma postura propositiva, de achar que temos sim professores muito bons em nosso país. Precisamos nos organizar melhor, porque se na desorganização ainda temos professores bons, imagina se a gente se organizar. Bom, nós gostaríamos de encerrar, então, chamamos já o mestre cerimonialista, para que logo eu faça a entrega também do certificado. Tá bom? Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao professor por dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigado.